A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Abençoe, Senhor, que as tuas palavras sejam ensinamentos em nossos corações, nos direcione, nos inspire cada vez mais, Pai, e nos faça aproximar de Ti em nome de Jesus. Lembrando que estamos no primeiro livro de Crônicas, aqui no meu canal você vai encontrar todo dia um vídeo novo, desde Gênesis 1. Ontem a gente estava lendo os preparativos para o templo, que Davi estava preparando, guardando madeiras, pedras preciosas, ouro, prata, tudo para quando Salomão for edificar o templo do Senhor, E aqui Davi nomeia Salomão rei no capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E reuniu todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos, que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Davi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, os chefes, Etã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã. E aqui eu vou pular alguns versículos porque está falando, é o recenseamento, é o censo dos levitas, e suas funções. Então vamos mais para frente um pouquinho. Aí no versículo 24, estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados dos filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha, a oferta de manjares, os coscorões não fermentados, as assadeiras, os tostadores e todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Aqui os levitas, eles foram separados, Toda a tribo de levitas, eles foram separados para trabalharem somente para Deus, Tanto que eles não tinham terra, não tinham herança prometidas para eles, porque eles eram os intermediadores entre Deus e o povo. Só eles tinham o acesso ao tabernáculo, Eles eram preparados para isso. Tinha uma alimentação diferenciada, tinha uma vestimenta diferenciada, tinha um costume diferenciado, e eles eram sempre consagrados para servir a Deus, os únicos que poderiam entrar no tabernáculo, no lugar de Santo dos Santos, por exemplo, somente os sacerdotes poderiam entrar, nem os outros levitas poderiam também, cada um tinha uma função, E todos os dias aquela mesma coisa, cada um tinha o seu afazer, e todos os dias eles faziam, de manhã e de tarde,
no mesmo horário, todos os dias eles faziam o que era a obra de Deus, eles faziam sem reclamar, porque eles eram preparados para servirem ao Senhor. A família deles, suas descendências, todas eram simplesmente para servir ao Senhor, né? A divisão dos sacerdotes no capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreu Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdote. Aqui Nadab e Abiú, lembra que a gente leu sobre isso, né? No livro de Moisés, ele fala sobre o fogo estranho. Eles acabaram se embriagando, eles eram incumbidos de acender as lamparinas no tabernáculo. E lá tinha o fogo santo, que era desse fogo santo que era acendido as lamparinas. Mas eles acabaram se embriagando, pegaram fogo de fora, né, fogo estranho, chamado fogo estranho, que não era do fogo de Deus, e acabaram acendendo as lamparinas. Nisso foram fulminados imediatamente, porque levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo. E eles tinham expressa a ordem de somente fogo santo lá dentro, era somente o fogo de Deus, aquele que estava dentro no Santo dos Santos ali, era somente aquele fogo ali. Como eles desobedeceram a Deus, acabaram morrendo ali, né? E ficou somente o Eleazar e Itamar. Aí Davi com Zadok, os filhos de Eleazar e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício e o ministério, e achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de familiares do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas dos seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com outros, porque houve maiorais no santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentro dos filhos de Eleazar, como dentro dos filhos de Tamar. E Samaías, filho de Nataniel, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes de Zadok, o sacerdote Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tornou-se uma para Eleazar e outra para Itamar, e saiu a primeira sorte a Jeoriabe, segundo a Jedaías. Aí aqui eu vou pular aqui, que tá falando, né? Foram feitos sorteios para saber quem ia ficar onde, quem ia fazer o que, né? Então a gente vai acabar pulando aqui os versículos até o versículo 29. Que aí no versículo 30, os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, esses foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. No 25, a nomeação dos músicos, né? E Davi juntamente, aqui o livro de Crônicas, pelo que eu estou vendo aqui, na realidade ele tá explicando mais detalhadamente qual é a função de cada levita ali no tabernáculo de Deus, porque tem porteiros, tem músicos, tem sacerdotes, então tem uns que são específicos para acender as lamparinas, outros cuidam dos utensílios. Então aqui no livro de Crônicas a gente está vendo muito isso aqui, né? Como no caso aqui, no capítulo 25 é a nomeação dos músicos. E aqui eu vou fazer bem resumidamente, né? Porque são os nomes e quais as funções de cada um para a gente não é interessante nesse momento. Aí no capítulo 26, a indicação dos porteiros, quem vai ser o porteiro de onde, quando, os horários, tudo certinho. No versículo 20, a nomeação dos tesoureiros. A nomeação de magistrados no versículo 29, e no capítulo 27, os oficiais civis, estes são os filhos segundo o seu número, os chefes dos pais, os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, que entravam e saíam de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Então a gente já vai pular direto para o capítulo 28, as últimas instruções de Davi. Então Davi
reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam ao rei, os capitães dos milhares, os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões de todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. Entre os filhos de meu pai se agradou de mim para fazer-me rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a boa obra. Aqui Davi está dando os últimos ensinamentos a Salomão, né? Dizendo uma coisa muito interessante que ele fala aqui: você tem que servir a Deus voluntariamente. Deus nos dá o livre-arbítrio, você tem a opção de servi-lo ou não. Mas ele deixa bem claro como acontecem as coisas, que quem o serve, porque o mundo jaz o maligno, o mundo pertence ao mal. Isso não tem com o que questionar. Mas quem serve a Deus tem a proteção divina, tem a bênção divina, então tem a prosperidade divina. E quando se fala em prosperidade, não quer dizer que eu vou servir a Deus e eu vou ficar rico, não é bem assim. Vou ficar rico, com certeza, mas não de materiais. Vou ficar rico no meu espírito, pois ele vai me proteger de todo mal. Tudo que vier para me afligir, ele vai me segurar. As brigas que tiverem, ele vai brigar por mim. E futuramente, quando Jesus vier, que ele vier para buscar os seus, a gente vai viver em paz, tranquilamente, só louvando e adorando, sem ter que se preocupar com nada, né? Então aqui ele fala claramente, voluntariamente. Não adianta você querer servir a Deus e falar: não, eu vou servir a Deus porque ele vai me dar um bom emprego, eu vou ganhar bem, vou trabalhar pouco, vou ter uma vida boa, vou ter uma casa boa. Não é assim que funciona, não. Eu quero servir a Deus porque ele me deu a vida, e o mínimo que eu posso fazer é servi-lo, é adorá-lo, porque ele todos os dias ele me deixa acordar, todos os dias ele me deixa trabalhar, a pensar, ele me dá o livre-arbítrio. Se eu não quiser servi-lo, ele também não fica me cutucando, mas ele mostra para mim como que é também não servi-lo, do jeito que ele mostra que é bom demais servi-lo, que tem proteção, tem prosperidade na minha vida. Se não servi-lo também, ele mostra também como vai ser, que vai viver para o mundo. Então você um dia vai chegar à morte de cruz, ou seja, a morte eterna, é um sofrimento só, você não terá vez na vida eterna, né? Aí dia de entrega do projeto do templo a Salomão, no versículo 11. E deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras inferiores, como também
a casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha em mente, a saber, os átrios da casa do Senhor e todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para as turmas dos sacerdotes, para os levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de casa do ministério. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro segundo o peso de cada castiçal e de suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, o ouro puro para os garfos, para as bacias, para os jarros e para as taças de ouro, para cada taça de seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça o seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis aí tens a turma dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os seus mandados. Imagine que lindeza que era essa arca, né? Tudo do mais fino ouro, prata, cobre. Para Deus sempre o melhor, é isso que nos mostra, porque o ouro mesmo, o ouro, a prata, esses metais, pedras preciosas, as coisas não tem valor nenhum para Deus, mas ele usou isso no templo para mostrar que para ele tem que ser sempre o melhor. Então tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que procurar fazer o melhor por ele. A gente vai louvar, louve com o coração, louve com a alma. A gente vai orar, transborde o seu coração perante ele. Vamos à casa do Senhor, desligue celular, desligue a mente, procura somente ouvir a palavra dele, fique ali concentrado apenas nele, né? Quando o nosso tempo for para ele, é estritamente para ele, não deixa que nada te atrapalhe, não deixa que nada tire sua atenção. Então ele está mostrando aqui pra gente que para ele é sempre o melhor. Então quando os dízimos, por exemplo, 10% são as primícias, ou seja, os primeiros frutos, que é para devolver para ele, para devolver, porque é apenas uma devolução, porque tudo que temos aqui nesse mundo é emprestado pra gente, nada daqui é nosso, nem esse corpo é nosso, isso aqui é tudo emprestado pra gente. Então a gente tem que ir com cautela, com o coração aberto e se entregar sempre cada vez mais de coração a Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és. Senhor, obrigada, Pai, por Tua palavra. Senhor, obrigado por Tua mensagem, Pai. Que seja ensinamento em nossos corações, Pai, que a nossa mente concentre-se somente em Ti, Senhor. A mente e o coração muitas vezes brigam entre eles, Pai, e a gente fica perdido, mas que o Senhor toque no nosso coração, pois o nosso coração é pecaminoso, Senhor. Somos um povo obstinados e precisamos de Ti, da Tua direção, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, toque em Tua vida, Senhor, toque em seu coração, toque em sua saúde, em sua família, toque em seu espírito, Pai. Transforme a vida dessa pessoa, Senhor, que caia por terra toda a enfermidade, toda a maldição, todo o trabalho maligno feito contra ela, Senhor. Caia por terra todo esse mal. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus familiares, Senhor. Peço por toda a minha parentela, pelos meus amigos.
Peço por toda a nação, Senhor. Nesse momento a nação anda perdida em meio a tanta confusão, Pai. É política, é doença, é tanta coisa que envolve a gente, Senhor, que a gente fica perdido. Precisamos de Ti, de Tua direção, Pai. Toque no coração dos nossos governantes, da nossa liderança, Senhor, para que eles dirijam o povo pelo caminho certo, Senhor, para que eles trabalhem realmente para ajudar o povo e não simplesmente para locupletar o Teu próprio ego, o Teu próprio coração, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.